Olá! Neste módulo vamos estudar sistemas de equações lineares. Comecemos por ver o que é um sistema de equações. Trata-se de uma conjunção de equações. Exemplo de um sistema de duas equações a duas incógnitas. A solução de um sistema é uma solução comum a todas as equações. No nosso exemplo, a solução é x igual a menos 4 e y igual a 1. Os sistemas classificam-se quanto ao número de soluções em sistema possível e determinado se tem uma única solução, sistema possível e indeterminado se tem uma infinidade de soluções e sistema impossível se não tem solução. Os métodos mais importantes para resolver sistemas são o método de substituição, o método de adição, o método de Cramer, o método Gauss-Jordan, mas neste módulo vamos apenas ver o método de substituição. Para resolver um sistema de equações por substituição, podemos efetuar os seguintes passos. Primeiro, resolve-se uma das equações em ordem a uma das incógnitas. Segundo, substitui-se a expressão obtida na outra equação. Terceiro, resolve-se esta equação em ordem à outra incógnita. Quarto, substitui-se o valor encontrado da incógnita na outra equação e, resolvendo-a, obtém-se o valor da outra incógnita. Vamos aplicar o que vimos ao nosso exemplo. Temos então um sistema de duas equações a duas incógnitas. Resolve-se, por exemplo, a primeira equação em ordem a x e, em seguida, substitui-se a expressão encontrada na segunda equação. Agora, resolve-se esta segunda equação, que só tem uma incógnita, chegando-se a y igual a 1. O passo seguinte é substituir y por 1 na primeira equação, chegando-se a x igual a menos 4. Ou seja, podemos dizer que o conjunto de solução do sistema é o par ordenado menos 4, 1. Passemos agora a resolver um sistema de três equações a três incógnitas pelo método de substituição. Dado o sistema, comecemos por resolver, por exemplo, a primeira equação em ordem a x, obtendo x igual a 4 mais 2y menos 3z. Em seguida, substitui-se a expressão encontrada nas outras duas equações. Seguidamente, resolve-se, por exemplo, a segunda equação em ordem à incógnita y e substitui-se a expressão encontrada na terceira equação. Resolve-se a terceira equação em ordem à incógnita z, chegando-se a z igual a 4. Seguidamente, substitui-se o valor encontrado de z igual a 4 na segunda equação e resolve-se esta em ordem a y, chegando-se ao valor 3. O passo seguinte é substituir os valores de z e y encontrados na primeira equação e resolve-se em ordem a x, chegando-se a x igual a menos 2. Podemos então dizer que o conjunto de solução do sistema é o terno ordenado menos 2, 3 e 4. Até agora vimos dois exemplos de sistemas de equações possíveis e determinados. Vamos agora ver um exemplo em que o sistema é possível, mas é indeterminado. Consideramos o sistema de duas equações a três incógnitas. Aplicando o mesmo método, começamos por resolver a primeira equação em ordem a x. De seguida, substitui-se a expressão encontrada para x na segunda equação e, simplificando, chega-se a y menos 5z igual a 6. Resolve-se a segunda equação, por exemplo, em ordem à incógnita y, e, substituindo a expressão encontrada para y na primeira equação e efetuando as simplificações, chega-se a x igual a 19z mais 23. O conjunto de solução do sistema é, assim, um conjunto que tem um parâmetro. Daí que se diga que o sistema é possível simplesmente indeterminado. Vamos terminar estudando um exemplo de um sistema impossível. Consideremos o sistema de duas equações a duas incógnitas. Aplicando a mesma técnica, vamos resolver a primeira equação em ordem a x e, simplificando, chega-se à igualdade impossível, ou seja, 0 igual a 1. Podemos então dizer que o conjunto de solução do sistema é o conjunto vazio.